estava reportando que o Lula chegaria mais cedo ao G7 por conta da expectativa que ele tinha de se encontrar com Donald Trump. Quem está dizendo isso é a CNN. Estava dizendo. Tem também a reportagem do G1, dizendo que o governo estava contando com o encontro entre o Lula e o Trump no G7. De fato, essa era a pretensão do governo Lula. A pretensão era, mais uma vez, reforçar o seu lobby em favor de facção terrorista. Anteontem, quando os líderes do G7 foram tirar foto oficial do governo, o Lula e o Trump estavam a alguns metros de distância um do outro e o Trump nem cumprimentou o Lula. Depois, o Lula tentou emboscar o Trump em um corredor entre as agendas do evento, mas também não deu muito certo. Veja um vídeo. Okay? Good job. Não, vou passar desde o início, que é um vídeo curtinho. Okay? Good job. Veja a velocidade com que o Trump tira. Okay? Good job. Ele limpou na calça? O Trump limpou na calça? Não? Okay? Ah, não. O Trump passou a mão no bolso para ver se a carteira ainda estava lá. Eu, se tivesse cumprimentado o Lula, teria feito exatamente a mesma coisa, né? E você vê o Lula ali, o que aconteceu, o que está acontecendo ali naquele momento? Um monte de assessor parado, sem fazer nada. O Lula está ali parado, esperando o Trump sair para tentar falar com ele, da mesma forma que ele fez na ONU. É o mesmo plano, a mesma tentativa. Só que o Trump, dessa vez vacinado, devidamente vacinado contra o vírus Joesley Lulilis, sai, passa, dá um aperto de mão, limpa a mão nas calças, bate nas costas dele e fala: good job, bom trabalho, e vai embora. Depois, o Lula tentou de qualquer jeito uma reunião bilateral com o Trump. Eu estou dizendo isso aqui para vocês sobre essas tentativas. Ele não consegue, tem conversas informais e claramente não gosta do resultado. Pelo vídeo que a gente mostrou ontem do Trump falando a respeito do Brasil, ficou claro que o que eu estou dizendo, Trump está vacinado e o resultado não foi o que o Lula esperava. Nós sabemos que eles falaram sobre tarifas, sabemos também que o Lula continua o lobby dele em defesa dos traficantes do Comando Vermelho do PCC, e se você fizer uma leitura corporal, uma leitura facial, você vai ver que a cara do Trump, no vídeo que eu passei ontem, demonstra que não foi uma reunião amigável. Mais do que isso, a cara e as falas do Lula depois dessas conversas, mostram que aquela história de I love you, amor à primeira vista, indústria petroquímica, bateu uma química, isso de fato acabou. Muita gente se deixou levar, inclusive, e supervalorizou a forma cordial com que o Trump tratou o Lula, com palavras mansas, que muitas vezes foram usadas, mas desde o início eu tentei avisar vocês, Trump trata todo mundo dessa forma quando está na mesa de negociações com ele. Ele tenta seduzir o cara do lado dele, porque é assim que ele consegue bons termos no negócio. Ele trabalha com a cenoura e o porrete. Vejam, por exemplo, só alguns exemplos sobre como o Trump trata os seus pares, que deixam o meu ponto muito claro. And I met him. And we fell in love, deeply in love. And he didn't even want to see Hillary. He said, you're going to win. I don't want to meet her. He said, you're going to win. He didn't want to see her. Remember that? Yes. But he did because he's a gentleman, but it lasted about 1 minute. So you look at this man. I'll give you a lesson. O primeiro começa elogiando um. Agora, olha esse homem. O homem mais bonito que você já viu. Parece um anjo. Mas, na verdade, ele é um assassino, um matador. Ele é duro. Ele parece tão bom, e surpreende as pessoas. Aqui, o nosso relacionamento é até melhor. Obrigado, meu amigo. Você pode falar assim, baixinho, mas quando você é tão rico, você tem tanta confiança que você não tem que fazer nenhuma força na sua voz. Ele é maravilhoso. Uau, quem é aquela pessoa bonita? É do seu país? Oh. Ele fala aqui, como é que é? Ele é do seu país? Ele tem um jeito tão legal. Eu não entendi por quê. Olha como ele é bonito. Eles podiam botar ele num filme agora mesmo.
Tem também, ele falou a mesma coisa, inclusive, pro Borrachinha, lutador de MMA. Ele é assim, ele elogia as pessoas, esse é o jeito do Trump. Mas parece que até este clima amistoso chegou num nível, as tratativas chegaram num nível tão ruim que nem isso o Lula tem mais. Ora, é só ver o tom que o próprio Lula usou no G7 e você tira suas próprias conclusões. Preciso compreender é que quando faz uma reunião do G7, do G20, dos BRICS, a gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos... Mentirinha! Não vai ser a única mentira sua que a gente vai abordar aqui no programa de hoje, mas essa é mentirinha. Você sabe, o Mauro Vieira sabe, e o Brasil inteiro sabe, porque estão vendo os vídeos, que você tentou sim bilateral com o Trump e o Rubio não deixou. Você sabe disso, não vem pagar agora, porque antigamente vocês faziam esse teatrinho e só tinha imprensa oficial sem fontes dentro do Departamento de Estado. Hoje em dia, não adianta. Tudo que vocês fazem eu acabo descobrindo. Mais cedo ou mais tarde vem uma mosquinha aqui e me conta. E a gente sabe que você tentou de todo jeito uma bilateral com o Trump e não foi recebido. E conseguiu, quando conseguiu falar com ele, não gostou do que ouviu. E tá na cara que você não gostou do que ouviu. Olha, por causa da sua própria reação. negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. Desaforada. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo o imperador falou isso para ele? Para ele não falou, não. Para ele não falou, não. O passarinho me contou que você não falou isso pro Trump, não. Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeiro arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o Estado... Olha a loucura do que ele está falando. Todas as armas, olha o que esse imbecil acabou de falar, eu não tinha nem visto isso no ar. A imprensa não fala isso, né? Não tem ninguém para fact-check o Lula. Todas as armas que a Polícia Federal apreendeu no Brasil vêm de Miami. Todas. Não tem nenhuma que vem o símbolo da Farc. Não, né? Entendi. Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então... Ele que está dizendo para você que o presidente Trump não quis ouvi-lo, ouviu pouco e falou muito. Olha, Lula, deixa eu dizer, conversei com o presidente Trump por quase uma hora, ele ouviu bastante coisa, falou bastante coisa, foi muito agradável. O que houve daquele clima de reunião maravilhosa que você dizia que você tinha com ele? Aquelas conversas no telefone que vocês diziam que tinha mais uma hora. Agora você diz que o presidente Trump fala muito e ouve pouco. O que está acontecendo? Fiz questão de entregar para ele por escrito. O que nós queremos para combater o crime organizado, o que nós queremos sobre a questão de terras raras e minérios críticos, o que nós queremos sobre a questão do comércio. Entreguei para ele, inclusive, um quarto documento. O acordo que nós fizemos com o Irã em 2010 entre Índia, entre Turquia e Brasil, que se eles tivessem aceito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado o Irã. Então entreguei por escrito, que agora... Quem aqui no chat está triste com a morte do sanguinário Khamenei? Quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebi a notícia, sabe, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, sabe, como terroristas. E eu Olha a revolta. Para eles. Essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das... Mas ele não chama elas de terroristas. Comunidade no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado. Eles não querem criar um outro Estado, eles querem dinheiro. Vejam que loucura, então, só pra gente entender. O Lula passa o evento inteiro tentando falar com o Trump, como a gente viu, pede uma bilateral, como eu tô dizendo a vocês, que as minhas fontes afirmaram, não consegue. Aí depois ele fala que nunca tentou reunião nenhuma com o Trump e começa a ofender o Trump, chamando ele de imperador, dizendo que ele não escuta, falando grosso. Isso é uma comprovação do que eu tenho dito. Primeiro, a indústria petroquímica foi fechada. Segundo, a única coisa que o Lula quer mesmo são fazer lobby para o PCC e Comando Vermelho e cavar uma tarifa. Na semana passada, ele estava xingando o Marco Rubio, o outro homem responsável pela negociação.
no início do mês ele chamou, vocês lembram, o Rubio de latino-americano frustrado. Ora, quem está em uma negociação, inclusive numa posição de desvantagem, afinal são os Estados Unidos que estão ameaçando tarifar o Brasil, e não o contrário, porque o Brasil já tarifa os Estados Unidos, quem está numa posição desvantajosa numa negociação não parte para ofensa com o outro lado que quer negociar. Quer dizer, isso se você estiver interessado em negociar o que é melhor para o seu país. E esse certamente não é o caso do Lula. O que o Lula quer mesmo é que o Brasil seja tarifado, porque ele entende que isso é eleitoralmente bom para ele, mesmo que para o povo do país, que ele deveria representar, seja terrível. Então, assim, com certeza, nós podemos dizer que o G7 não foi uma boa reunião para o Lula. O clima está ficando pior a cada vez que passa, e isso porque o Trump não sabia ainda direito, quando ele sentou, quando ele teve essa oportunidade de conversar com o Lula, ele não sabia a respeito da condenação do Eduardo Bolsonaro. Você vê que ele foi informado, no vídeo que a gente passou ontem, ali na hora, mas não sabia, inclusive confunde se é condenação, se é prisão, não me parece claro se ele acha que foi o Flávio Bolsonaro ou se foi o Eduardo. Obviamente hoje a gente já esclareceu para eles, fez chegar as informações detalhadas. Talvez se o Trump tivesse chegado essa informação a ele antes da reunião, talvez o clima da reunião com o Lula fosse ainda pior. E eu quero dizer para vocês que, no final das contas, esse tipo de coisa só beneficia a nossa posição. Aquilo que parecia um sonho distante, que era a volta da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, hoje está se tornando uma possibilidade cada vez maior. A própria Folha de São Paulo, ontem, publicou uma reportagem repercutindo exatamente isso. Condenação de Eduardo Bolsonaro pelo STF amplia a munição e chances de Magnitsky contra Moraes, diz Paulo Figueiredo.